Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Hoje no Mundo Militar Responde, episódio número 14. Este vídeo corresponde à parte 2 do vídeo de respostas. A parte 1 foi feita e publicada ontem, e o link vocês encontram aqui na descrição. A sexta pergunta é a seguinte: o Brasil pode construir um míssil balístico intercontinental? Não, e por dois motivos principais. O primeiro é de caráter legal e diplomático, já que o Brasil é signatário do MTCR, sigla em inglês para Regime de Controle de Tecnologias de Mísseis, cujo objetivo é combater a proliferação de mísseis balísticos de longo alcance através da imposição de barreiras para a transferência de tecnologias e equipamentos entre os países. Dessa forma, planeja-se evitar que os países desenvolvam mísseis ou veículos aéreos não tripulados com uma carga explosiva de mais de 500 kg e com um alcance de mais de 300 km. O Brasil assinou o MTCR em 1995, juntando-se a um grupo de 35 países. O segundo motivo é de caráter técnico, já que o Brasil não domina a tecnologia de lançamento de foguetes e satélites para o espaço. Um país que não é capaz de colocar um satélite em órbita também é incapaz de lançar um míssil a milhares de quilômetros de distância. E como o Brasil cancelou o programa do seu veículo lançador de satélites, não se prevê que isto mude no curto ou médio prazo. A sétima pergunta é a seguinte: numa eventual guerra entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, os Estados Unidos atacariam também por terra em grande escala ou usariam mais os sul-coreanos? Por motivos óbvios, é impossível responder essa pergunta com precisão. O que os especialistas esperam num eventual ataque preventivo dos Estados Unidos contra a Coreia do Norte é um grande ataque aéreo com aviões e mísseis de cruzeiro, concentrado sobre os centros de pesquisa e de enriquecimento de urânio norte-coreano, ao mesmo tempo em que as defesas antiaéreas e os lançadores de longo alcance conhecidos seriam também atacados. Seria algo semelhante ao que aconteceu no Iraque na década passada, com os centros de comando sendo também atacados e destruídos logo nos primeiros minutos da guerra. Mas como é óbvio, os Estados Unidos mantêm na Coreia do Sul quase 40 mil soldados, e com certeza, se a guerra se alastrar, eles não ficariam lá apenas para enfeite, o que nos permite deduzir que também participariam ativamente nesse ataque. A oitava pergunta é a seguinte: é possível perseguir um míssil de cruzeiro Tomahawk com um avião a jato e destruí-lo? Sim, aliás, esse é um dos métodos empregados para a defesa contra ataques de mísseis de cruzeiro subsônicos, como é o caso do Tomahawk. Os radares dos caças são bem adequados para a localização desse tipo de míssil, e como eles voam a velocidades relativamente baixas, é fácil alcançá-los. Apesar dos mísseis de cruzeiro mudarem de rota de tempos em tempos, não são capazes de manobrar e fugir de um caça. Por isso, basicamente, basta aproximar-se deles e derrubá-los. Obviamente que isto só é possível na fase inicial do voo, quando o míssil ainda está voando a uma altitude mais elevada. Mas nessa fase do voo, o míssil ainda está normalmente dentro do raio de ação das defesas antiaéreas da embarcação que o lançou, o que torna o processo de interceptação muito perigoso. E quando ele se aproxima do alvo, o Tomahawk diminui muito a sua altitude e começa a mapear o terreno, podendo voar a até 5 metros do solo. Quando um Tomahawk entra nesse modo de navegação, só mesmo as defesas antiaéreas locais de curto e médio alcance é que são capazes de detê-lo. Por isso, apesar de ser possível abater um Tomahawk em pleno voo a partir de um avião, não é, obviamente, fácil e livre de riscos. A nona pergunta é a seguinte: o Brasil tem planos para a aquisição do Sea Gripen, agora que descomissionou o porta-aviões São Paulo? É importante lembrar que o Sea Gripen ainda não existe. Trata-se de um projeto para o médio e longo prazo que está sendo avaliado pela SAB e que foi motivado pelo interesse dos indianos, mas não se sabe quando ou se ficará pronto.
Aliás, o próprio Gripen NG que o Brasil comprou ainda não existe. O aparelho está montado e já fez alguns testes, mas o primeiro voo ainda não se realizou, estando previsto para esse ano. O Brasil demonstrou algum interesse no Sea Gripen, mas para os próximos anos, o foco estará todo concentrado mesmo no Gripen NG.